Meus amados e queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Sempre bom ter essa oportunidade de meditar com vocês na palavra do Senhor, mesmo ainda não podendo estarmos presencialmente juntos, fisicamente juntos, nós estamos permanecendo firmes em oração e meditando na palavra do Senhor. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos em Atos capítulo 16, onde Lucas vai narrar alguns momentos da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e aonde ele vai falar a respeito da criação da igreja em Filipos. Alguns pontos importantes e algumas lições que a gente extrai nesse capítulo, irmãos, fala a respeito da gente andar na dispensação do Espírito Santo, da gente ser guiado pelo Espírito Santo. Nós vemos no início do capítulo 16 a intenção de Paulo de ministrar e de anunciar o evangelho na Ásia. Mas no versículo 6 vai dizer que Paulo é impedido pelo Espírito Santo de cumprir este projeto que ele tinha. Mostra que não era a vontade, não era o desejo do Espírito Santo de guiar Paulo até a Ásia para anunciar o evangelho. Quando a gente chega no versículo 9, a gente vê Paulo tendo uma visão de um varão que pede para ele passar a Macedônia e o ajudá-lo. E aí a gente vê Paulo entendendo e compreendendo qual é a vontade do Espírito Santo. E daí, irmãos, a gente já começa a entender a importância da gente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, da gente buscar a direção do Espírito Santo em tudo que a gente faz na nossa vida. Existia uma intenção, um desejo no coração de Paulo, mas o Espírito Santo queria guiá-lo para outro lugar, queria levá-lo para outro caminho. E ele, muito sábio, entendendo esta visão, tendo esta percepção daquilo que o Espírito Santo queria para a vida dele, ele entende que aquela visão era um direcionamento da parte do Senhor para a vida dele. E Paulo, irmão, sempre muito obediente, sendo levado pelo Espírito Santo de Deus, ele passa a Macedônia e ele começa ali, irmãos, a buscar entender o que Deus estava querendo com ele naquele lugar. Quando Paulo ele chega naquele lugar, irmãos, ele chega em Filipo, ele começa a caminhar por ali, a buscar lugares para fazer as suas orações. E ali ele começa a interagir com as pessoas naquele lugar. Ele encontra com Lídia, aquela vendedora de púrpura. O Espírito Santo entra na vida dela e ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos também Paulo, neste momento, ele expulsando e libertando aquela menina que tinha aquele espírito de adivinhação, que dava lucro aos seus senhores. Paulo libertando aquela jovem daquela vida que ela levava. E algo que acontece, algo muito interessante que acontece é que Paulo ele é levado preso, pela denúncia que os donos daquela jovem fazem, e ele junto com Silas eles são presos, são levados, são açoitados e são presos. E eles são colocados nessa situação, irmãos, por trazer liberdade. É importante a gente entender isso. Que às vezes, irmãos, a gente acha que durante a nossa caminhada, quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós sempre estaremos em lugares confortáveis, em lugares que nos trazem descanso, nos trazem benefícios. E é preciso entender que durante a nossa jornada, irmãos, isso às vezes não será assim. Às vezes, por amor do Evangelho, por fazer a vontade do Senhor, nós seremos submetidos a situações que vão nos trazer desconforto, que podem nos causar, às vezes, algum tipo de desconforto realmente. Mas nós precisamos ter a total certeza de que quando estamos fazendo a vontade do Senhor, o Senhor tem sempre um plano preparado para as nossas vidas. O Senhor tem sempre algo preparado, uma porta de escape, uma solução e uma saída. E entenda que ainda que nós estejamos diante dessa situação, sendo colocados por conta do amor ao Evangelho, por amor à palavra do Senhor, isso é passageiro, isso logo vai passar. Porque o Senhor, ele tem um descanso ainda preparado para o seu povo.
Ainda há um descanso reservado para o povo de Deus. Ainda há uma saída preparada para aqueles que buscam a face do Senhor. E ainda que a gente seja colocado nessas situações de desconforto, situações de tristeza, situações de dores, Deus está conosco nessa situação. E no momento certo, Ele vai trazer o bálsamo, Ele vai trazer o refrigério e essa situação ela vai passar. Essa situação terá um fim. E a partir, irmãos, dessa situação que Paulo e Silas estão vivendo, dentro daquela prisão, né? O Senhor prepara um momento. O Senhor prepara um momento não só para eles, mas o Senhor prepara um momento para que a salvação invadisse aquele lugar e alcançasse uma vida. Os irmãos conhecem muito bem esse trecho do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, onde vai dizer que perto da meia-noite Paulo e Silas eles estavam cantando, né, orando ao Senhor, entoando hinos ao Senhor. E de repente houve um grande terremoto. E esse terremoto fez com que as cadeias de todos fossem soltas, irmãos. E é interessante que quando a gente ouve essa palavra, esse trecho falando a respeito deste terremoto, a gente já logo imagina que esse terremoto veio para trazer liberdade a Paulo e Silas daquela situação, para que eles fossem libertos daquela prisão. Sim, irmãos, pode ter sido. Foi para que Paulo e Silas tivessem liberdade. Mas entenda uma coisa, porque quando você lê os versículos seguintes, você entende que Paulo e Silas, mesmo diante daquela situação, mesmo diante daquele terremoto que veio sobre a vida deles, para que eles fossem livres, para que eles fossem soltos daquela prisão, eles preferiram permanecer ali, porque eles enxergaram ali uma oportunidade de entrar com salvação na vida daquele carcereiro. Irmãos, para pensar. Você já parou para refletir sobre esse terremoto? Quando você ouve notícias a respeito de terremotos, a gente só ouve notícias ruins. Quando os terremotos atingem cidades, atingem lugares, pessoas perdem as suas vidas, a destruição se segue, né, por conta desse terremoto, mas nesse caso não. O terremoto ele veio colocar as coisas no lugar. O terremoto veio trazer liberdade para Paulo e Silas. O terremoto veio trazer uma oportunidade para que aquele carcereiro fosse salvo. O terremoto, irmãos, naquele momento, ele veio para colocar as coisas no lugar. Aquilo que Deus faz, irmãos, é perfeito. Entenda e leve isso como lição para a sua vida. Aquilo que Deus faz, irmãos, existe um propósito. Ele não faz de qualquer forma. Ele não trabalha com acaso. Deus tem um plano, existe um projeto. Por mais que você esteja ouvindo um som, um ruído, o estremecer da terra, né, de um terremoto vindo sobre a sua vida sentimental, vindo sobre a sua vida material, sobre as suas finanças, vindo sobre o seu lar, entenda, irmãos, se isso vem da parte do Senhor, Deus está colocando as coisas no lugar. Deus está criando oportunidades, Deus está abrindo oportunidades, Deus está trazendo um novo caminho, trazendo caminhos para que você possa passar, caminhos para que você possa trilhar. Entenda isso em nome de Jesus nessa noite. Que o Senhor Deus, quando Ele vem, irmãos, quando Ele vem com um terremoto, é para colocar as coisas no lugar. Você se lembra do Vale de Ossos Secos? Né, quando Ezequiel está ali naquele diálogo com Deus e ele fala assim, olha, podem esses ossos voltarem a viver? E Deus dá ordem a Ezequiel para que ele clame, para que ele ordene sobre aqueles ossos para que volte ao lugar. E quando Ezequiel libera aquela palavra, irmãos, a Bíblia vai dizer que sopra um vento sopra e o vento faz com que tudo se junte, o osso certo com o seu osso certo, que volte tudo ao lugar. Isso acontece, irmãos, quando o vento de Deus sopra. O vento que o mundo sopra, ele traz confusão. O vento que o inimigo às vezes quer fazer soprar nas nossas vidas, quer fazer com que o nosso barco vá a pique, quer fazer com que a nossa vida seja destruída. Mas o vento que Deus sopra, irmãos, ele vem para trazer as coisas, ele vem para colocar as coisas no lugar.
O terremoto que Deus manda, irmãos, é para que cadeias sejam abertas, é para que haja salvação, é para que haja libertação. Então, irmãos, você está andando diante da presença do Senhor, você está andando no caminho do Senhor. Peça a Deus discernimento, para que Ele te dê discernimento, para que quando o vento do Senhor soprar sobre a tua vida, para que quando Deus mandar um terremoto, o terremoto da parte dele sobre a tua vida, tudo isso você venha compreender, você não venha se desesperar, mas venha entender que Deus está no controle, Ele está preparando a situação, Ele está preparando o momento para que haja salvação, para que haja libertação e para que a sua vida, para que a nossa vida, irmãos, ela seja mudada para a honra e glória do Senhor. Atos 16 vai dizer que quando o carcereiro ouve aquele barulho, aquele tremor e percebe que as cadeias estão soltas, que as portas estão abertas, ele pensa, eu vou tirar minha vida, porque o que eu vou fazer quando os meus superiores chegarem e verem essa situação, vão dizer que eu não fiz nada, então é mais fácil que eu tire a minha vida agora, que eu cefe a minha vida agora, para não morrer depois. E quando ele vai fazer isso, ele ouve de dentro da prisão uma voz dizendo, não faças mal, estamos todos aqui. Olha, irmãos, quando Deus quer trazer salvação para a vida de uma pessoa, Ele faz com que tudo permaneça no lugar. Ele faz com que nada se mova, ainda que o terremoto venha, Ele faz com que tudo permaneça no lugar. Isso é o terremoto que Deus traz sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, irmãos. É aquele que vem para causar benefício, para mudar situação. Aquele homem pensou que todos tinham fugido. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que não foi somente Paulo e Silas que permaneceram ali. Quando Paulo diz, estamos todos aqui, ele está dizendo, os prisioneiros permaneceram naquele lugar. Não saíram do lugar. Não foi, irmãos, ali por um ato de bondade deles, não. Ali eles foram também, irmãos, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, que age na vida do homem, que age na vida da mulher, a permanecer ali, para que aquele carcereiro percebesse que algo diferente estava acontecendo. Pois eu tenho certeza que ele nunca viu algo parecido na vida dele. Uma prisão ser aberta por um terremoto, e os presos que estão sedentos por liberdade não sentirem um desejo de fugir, não sentirem o desejo de sair correndo daquela prisão, mas permanecer naquele lugar, para que ele entendesse, irmãos, que algo diferente estava acontecendo. Isso foi um motivo, isso foi a porta que Paulo e Silas usaram para levar salvação para a vida daquele homem. Eles preferiram, irmãos, eles abriram mão da sua aparente liberdade para pregar o evangelho e para trazer salvação àquela vida. A Bíblia vai dizer que o carcereiro, a família dele, foram salvos por conta deste terremoto, por conta da atitude de Paulo e de Silas, por conta do agir do Espírito Santo na vida daqueles prisioneiros que fez com que eles permanecessem naquele lugar. Irmãos, quando Deus quer agir, não há limites. Quando o Senhor age, não há barreiras. Quando o Senhor decide fazer, irmãos, ainda que não haja cura, Ele faz haver a cura. Ele dota o homem de sabedoria. Ele usa os seus vasos, Ele usa os seus, Ele tem os seus meios para trazer solução para a vida da igreja, para trazer solução para a vida daqueles que estão com seus joelhos dobrados e permanecem em oração buscando a presença dEle. Então, irmãos, é necessário que a gente continue firme, que nós continuemos confiando no Senhor, porque mesmo quando somos colocados em situações desconfortáveis, irmãos, nós precisamos buscar a direção de Deus. Senhor, me guia. Mostra qual é o teu propósito nessa situação. Mostra, Senhor Deus amado, qual é o seu propósito no meio desse terremoto, no meio desse vento que eu estou vivendo. Hoje, irmãos, nós estamos passando por essa pandemia e nós não conseguimos entender o porquê de isso tudo estar acontecendo. Mas é necessário que a gente busque a presença do Senhor, que Ele vai nos mostrar qual é a intenção, qual é o propósito dEle em permitir tudo isso, em manter a igreja dEle de pé, em fazer com que aqueles
que estejam ligados, enxertados na videira verdadeira, permaneçam firmes em separar talvez o joio do trigo. Mas existe um propósito, irmãos. Creia, nós estamos debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Estejamos sensíveis a tudo que está acontecendo, buscando a presença do Senhor e sabendo que Deus ele está preparando as portas, Deus está preparando o caminho para que tudo ocorra, irmãos, como disse Paulo aos Romanos, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, para fazer segundo a sua vontade, irmãos. Não é tempo de se desesperar porque as cadeias estão tremendo. Não é tempo de se desesperar, irmãos, porque o vento está soprando. É tempo de entender que, como confiamos em Deus, Ele está preparando e colocando tudo no seu devido lugar. Ele está fazendo com que tudo aconteça, para que lá na frente nós glorifiquemos o nome dEle. E saibamos que o Senhor nos preparou uma porta, que o Senhor nos preparou um caminho frente a esta situação. Meu querido irmão, minha querida irmã, fique com esta palavra no seu coração. Isso logo vai passar. E na sua vida e na minha vida nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro, esteja sensível à voz do Espírito Santo. Quando ele diz sim, é sim, mas quando ele diz não, é não. Entenda, irmãos, quando o Espírito Santo está te impedindo de tomar uma decisão. Quando o Espírito Santo está te impedindo de ir a determinados lugares, a fazer determinadas coisas, irmãos. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Mas saiba de uma coisa, quando o Espírito Santo, irmãos, ele nos impede de ir para determinado lugar, ele não nos deixa sem direção. Como Paulo teve essa visão daquele homem o chamando para passar a Macedônia e ajudá-lo. E ele viu que aquilo era a direção de Deus para a vida dele. Entenda que enquanto você pode ser impedido pelo Espírito Santo de tomar uma decisão, ele não vai te deixar desorientado. Ele vai te dar uma orientação para que ainda que não seja por esse caminho, mas ele vai dizer o caminho que você precisa seguir, o caminho que você precisa trilhar. Meu irmão, entenda que aquilo que Deus faz é perfeito, que ainda que nos cause desconforto, que ainda que nos cause estranheza, que ainda que o mundo olhe e fale um terremoto, ainda que o mundo fale e olhe um vento que está soprando, Deus está no controle. E aquilo que Deus faz na minha e na tua vida, irmãos, é para a honra e glória dele, é para que a igreja dele seja, para que a igreja dele cresça, para que o evangelho seja anunciado a mais vidas, e que para eu e você sejamos tocados e direcionados pelo Espírito Santo e conduzidos por ele. Meu querido irmão, minha querida irmã, fique com esta palavra no seu coração e que Deus em Cristo vos abençoe. Permaneça firme, mesmo em meio aos terremotos e mesmo em meio à tempestade, porque Deus, ele está no controle da situação.